Ainda. Foi? Foi. Fala, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos, depois de um longo e tenebroso inverno. Tempo, correria, né, Demir? Mas estamos aqui para mais uma vez tirar algumas dúvidas, tipo, com vocês. Tudo bem, Demir? Tudo bem, Thiago? E aí, como é que vai? Tudo na paz também. Graças a Deus, tudo bem. Tirando a correria, mas tudo bem. Bom, boa tarde, né? Só reiterando o que o Thiago falou, realmente a correria acaba aí tirando da gente um tempo importante para te gravar e conversar, mas enfim, tudo em ordem por enquanto, aproveitando esse feriadinho para tentar aí trazer um material que vai de ajuda para todo mundo e também, né, se reunir para trocar ideia, tomar um Então, café daqui a sempre é pouco. bom, né? Sempre é gostoso. Desculpa para da ideia, se reúnem para comer. É, Troca uma bem, ideia e depois come. bem, esse também é um tempo que o professor tem para ver um ao outro, né? É. Porque normalmente é só na escola e é oi, E tchau. olhe lá, né? Às vezes a gente se vê, não dá tempo de falar oi. Eu empresto um apagador, devolvo minha caneta e fica nisso. Por isso já era. Tá Mas certo. a única coisa que a gente se reúne assim é para formar prova, né? Que daí a gente gosta de se reunir para uma ferrar os alunos. Não, Sim. brincadeira. Brincadeira. Não, não, ninguém ferra aluno, Não, ninguém fala mal de brincadeira. aluno É, aqui, não, tá fica tudo tranquilo. 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 Isso é mito. Bom, pelo menos com a gente isso não É, acontece. isso não. Fica tranquilo. Se vocês falam mal da gente, eu não sei. Mas a gente não fala mal de vocês. Fica tranquilo. Tá certo. Bom, então hoje a gente está aqui no NemoCast, segunda parte aí da minha tentativa então aí de iniciar um podcast, que eu até já falei para o Thiago para a gente tentar trabalhar mais nisso, para enfim ir melhorando, né, a nossa forma de trazer conteúdo para todo mundo. Então eu espero que vocês gostem. A gente está de novo de uma maneira mais informal, mais tranquila. Estão em Estamos casa, em casa, né, estamos em casa. literalmente. Então vai ser assim e espero que dê certo. Vamos tentar. Bora lá. Bom, o tema de hoje que a gente trouxe para vocês, separadinho depois de, né, várias conversas, Tentativas. tentativas, enfim, o que falar, o que não falar. A gente pensou em monoverbos, a gente pensou em várias coisas, mas a gente acabou decidindo que a gente poderia falar, por que não, do simple present, né, o presente simples, que, né, a gente sabe muito bem que a gente usa dois auxiliares, do e does, com a parte do tranquilo, porém a parte do does. Aí começa a complicar. O aluno sempre acaba tendo uma dúvida de, ai, mas por que que o tal do ali, por que que tá o does, principalmente o does, né? Por que que tá ali? Por que que não usa na forma afirmativa e é usada na negativa e na interrogativa? Tem tudo isso, né? E aquela regrinha do he, she, it, terceira pessoa do singular. Por que que os verbos coloca S, coloca ES, coloca IES? Que os alunos acabam se complicando, né? Por exemplo, tem a palavra I live in Botucatu. He lives in Botucatu. Então, tá vendo? Mudou a pessoa, né, o sujeito, e mudou o verbo também, a conjugação do verbo. E daí o aluno começa a se complicar. Mas por quê? Aí é com eles, né? A gente não tem culpa, a gente só ensina. A parte histórica fica para curiosidade de vocês, sou professor de história. A gente também pesquisa sobre isso, mas vamos deixar para uma outra aula. A gente vai tentar, bom, tirar algumas dúvidas em como, na verdade, fixar essa gramática na hora de Sim. ler, escrever e falar, principalmente, né, na hora de se comunicar. Porque parece que não, mas é bem importante, né? É uma gramática que, se ela existe, a gente tem que praticar. Ah, eu preciso, então, agora falando diretamente para os alunos que já estão vendo essa gramática e para aqueles que já passaram por ela e ainda assim sou mesmo, mas será que eu preciso respeitar essa regra? Sim, preciso, tá? Se a gramática existe, então tem que praticar, não tem jeito, né, gente? Tem, porque até porque aqui no Brasil mesmo, o nosso português, a gente respeita a gramática, né? Por mais que a nossa língua pareça uma língua mais informal, né? A gente tem várias gírias, várias palavras que a gente simplifica, essas coisas, a gente respeita, né? A gente não fala o mais melhor, a Não. gente não fala dessa maneira, entendeu? E lá, se a gente não respeitar a gramática, pode soar um mais melhor, entendeu? Que para eles também não vai fazer sentido nenhum. Sim, é a mesma questão, né, naquele aspecto dos sons, né? Os sons com TH, Sim, TH, enfim, existe, então a gente tem que procurar chegar o mais próximo possível ali da perfeição para que a gente consiga ter uma boa comunicação, né? Enfim, e tudo também, acho que nesse, nesse quesito todo mundo concorda que a gente tem que chegar num nível onde a aplicação da gramática ela tem que fazer sentido, sim. né? Então, poxa vida, né? Você
quero falar do meu jeito. Não, não é bem assim que funciona, né? A gente tem que, pô, tá aprendendo o idioma, falar mais próximo do jeito com que os nativos falam, Fala. né? Dos falantes, né? De modo geral, não assim, nativo, né? Nativo também já tá ficando... Muito, tá demais, É, né? Tá querendo demais, coitado. do falante, né? Do fluente, inglês, enfim, dos mais variados. Mais variadas pessoas que hoje falam inglês com proficiência, né? Sim. E, e até eu falo com os alunos que eles têm que se virar na hora de falar, né? Só que se virar respeitando a gramática deles. Né? Porque vão ter coisas que não adianta a gente substituir, eles não vão entender. Aqui, pra gente, a gente entenderia no português. Sim. Mas eles não. É a cultura linguística deles é bem diferente da nossa. Né? Eles adaptam algumas coisas diferentes do que a gente adaptaria aqui. Então, tem que tomar cuidado, tá? Sim, na dúvida, sempre pesquise, né, como falar aquilo que você quer falar, né? Porque, por exemplo, assim, dentro de uma sala de aula, isso, Thiago, a gente sempre brinca, já falando para vocês isso, né, que às vezes a gente inventa coisa na sala de aula só para manter a conversa indo, né? Mas depois a Sim. gente acaba falando para vocês, corrigindo no final da aula, correto? Então é a mesma coisa com essa gramática que a gente vai falar agora. Na sala de aula, a gente está acostumado, a gente conhece vocês, vocês nos conhecem, então passa, tudo bem, tranquilo, mas na vida real, por isso que a gente até pega no pé, porque na vida real vocês não vão ter o professor ali do lado para pegar leve e depois corrigir, não. Então a gente trouxe hoje para vocês de uma maneira mais lúdica, tranquila, esse tema, para que então vocês comecem a pôr em prática, porque sim, às vezes se a palavra termina com um Szinho apenas, você tem que falar esse S. Tem, porque é importante, né? Até não vai ser o nosso tema aqui, mas voltando um pouquinho nos pronomes possessivos e adjetivos possessivos, que no adjetivo possessivo, no pronome possessivo, desculpa, a gente coloca um S no final. Your vira yours. Sem esse, se você tirar esse S e for pronome possessivo, você erra a lição inteira. Né? Até falo para meus alunos, mas professor, por causa de um S vai me dar errado a questão? Eu tenho que dar errado, porque eu não tenho como falar, não, vou corrigir só esse S. Não, porque é da questão. Aqui no Simple Present é a mesma coisa. Se você precisar colocar o ES, o IS, o S, e você não colocar, a gente precisa dar errado. Sim. Não é que a gente é chato. Não. A gente precisa dar errado. Dos possessivos é bem interessante, sabe, Thiago? Porque as últimas semanas, na verdade, que eu tive, eu trabalhei possessivos com os alunos e aquela dificuldade com o IOR, né? Que o IOR, seus, suas, para a gente do português cabe para tudo, né? Sim. E os alunos se confundem, às vezes trocam o IOR, substituem com his, her, né? Eu vivo mencionando que não, se tem his, her, their, é para ser utilizado, né? Por mais que no português A gente não usa, né? então, Não. assim, existem essas diferenças para serem praticadas, não tem jeito. Então, e no Simple Present a gente precisa ter isso em mente, porque qualquer fala que a gente use no nosso básico é o Simple Present, né? Porque quando vai para o passado, a gente já está indo para o intermediário, né? A Sim. gente vai para o intermediário, porque o passado é um pouquinho mais complicado. Para quem já aprendeu o passado, sabe o que eu estou falando, né? O bom é que no presente só tem um verbo irregular, no passado a gente já tem uma lista enorme, Sim. né? Então, no presente é o mais tranquilo para a gente falar. Porque, eu jogo bola, eu jogo futebol, né? Vai lá, já errei. Eu jogo futebol, bola é aqui no Brasil. A gente tem isso. Eu jogo futebol, I play soccer. Quer dizer, é simple present. Sim, então, qualquer frase que a gente use no básico nosso é o simple present. Vai ser a nossa base para fluência, né? Então, é importante a gente já saber essas regrinhas para não causar nenhum constrangimento lá com eles. Sem dúvida. E se você já chegou até aqui ou está migrando, né, já para esse nível, você já deve saber que o verbo to be pelo menos para já ter fixado. Ficou para trás. Né? Na dúvida, poxa vida, mas será que agora eu vou usar o verbo to be também? Então já estamos falando para vocês que não, que é outra coisa. Né? Enfim, tá na dúvida ainda com o verbo to be e ainda quer começar a praticar o simple present, dá uma pausadinha depois no vídeo, volta, revisa o to be para entenda realmente como ele funciona de fato para então migrar para essa gramática, porque as duas não junta. Até porque fala uma frase no português usando ser estar com outro verbo. Não dá, né? Mesma coisa no inglês. Tá? Mesma coisa no inglês. O to be junto com outro verbo é só verbo, tempo contínuo que a gente vai falar lá na frente. Sim. Tá? No simple present a gente não usa ele. O verbo to be, bom,
Tô careca de saber, mas eu queria só salientar para vocês não esquecerem, por favor, que não precisa do Du para fazer perguntas, muito menos do Dan, obviamente, que a gente vai falar aqui. Mas vocês sabem que é só invertê-los, o M e o isolar, e já, pronto, caracteriza uma Sim. pergunta. Então, acho que tudo bem até aqui, Isso né, isso é de pessoal? boa, né? Se não for de boa, vocês avisem a gente volta vocês lá pro começo É, e dá a provinha de novo. sim, sim, sim. Bom, essa semana, assim, eu andei fazendo umas listas, sabe, Thiago, dos Uhum. verbos mais comuns dos meus alunos, né? Acho que isso a gente vai divergir bastante, porque a gente tem alunos diferentes, né? Sim, sim. Vocês trabalham em escolas diferentes, né? Na verdade, trabalhamos em um Uma lugar, escola junta e outras escolas diferentes. sim, e a maior parte dos meus alunos, eles têm dúvidas quanto ao verbo have, né? Porque, por exemplo, I have a dog, né? Pô, tenho um cachorro. Acho que tudo bem. Porém, quando eu vou falar que a minha mãe tem um cachorro, nossa, tem que ser o have também, professor. Tem que ser. Sim, tudo bem, aparentemente é isso aí. Porém, é has, quando a gente fala de uma Yes. terceira pessoa. Tanto faz for he, she ou it. E também surgiu aquela dúvida, mas professor, tem que ser só he, she ou it se eu falar my mom? Aí não, né? My mom, se você trocar o mom por um pronome, qual seria? Normalmente é o she. Então, has também. A É, mesma coisa, eu quero falar que o meu amigo Fernando tem um cachorro. Ah, mas sim. Fernando, né? Não estou falando he, então é have. Não, pessoal. Trocar o Fernando por um pronome seria, He ou seja, vai ter que ser has has. também. Então, professor, o que eu queria dizer assim que a maior parte assim dos meus alunos tiveram problemas com o have, né? Quando a gente usar para encher o it, né? De repente, se você puder falar alguma coisa aí para dar uma força, né? Quanto ao have, has, para esse meu pessoal. Assim, dos meus alunos, o que tem mais dificuldade não é nem o entendimento de que é Uhum. have. Eles sabem que tem que trocar. Mas o que a maioria faz? Coloca haves. Hum, Entendeu? Haves, com S no final do have. Eles esquecem que o have, no simple present, ele é um verbo irregular. É o único verbo irregular, né? O chamado verbo irregular. Eu nem sei se ele é considerado irregular na teoria, sim, mas na prática ele é irregular, sim. né? Porque ele muda completamente a escrita e a fala dele. Então eu tenho muitos alunos que colocam haves, entendeu? E daí fica, não, professor, mas por que has? Por que ele muda? Entendeu? Por que ele muda completamente? Sim, Tá? Então, é aquilo lá. O que a gente tem que entender, eu acho que é o mais, é igual você falou, que no meu caso também é muita dúvida dos alunos. Eles aprendem os pronomes, he, she, it. Mas na hora que coloca o nome de alguém, ou vamos colocar o gênero, né, mãe, pai, eles acabam se confundindo. sim. Eles parece que virou outra lição. Então, gente, vamos entender assim, os pronomes estão lá para substituir o sujeito, né? No lugar de, por exemplo, Tiago, ele coloca o ri. No lugar de Josefina, eles colocam o xi. Entendeu? Então, eles mudam. Sim. Assim como Tiago e Ademir, vira they, né? Então, a gente tem que usar os pronomes substituindo o sujeito. E ter na cabeça que quando ele vai para o nome mesmo, Tiago, Ademir, Josefina, Joaquina, eles vai substituir o pronome. Então, daí é a mesma regra. Que she, ele, ela, objeto e animal, muda os verbos pro S, ES, no caso do S. Eu sempre falo assim para os meus alunos fazer realmente essa conversão, né? Quando você está com essa dificuldade, né? Poxa, vê um nome lá, pensa em qual seria o pronome equivalente, né? E eu vejo assim que em uma turma menor de alunos é mais fácil, de uma maneira didática, para que você trabalhe isso. Porém, numa turma maior, né? Até para os professores que estão ouvindo, eu passei a ter essa dificuldade por causa do tempo, muitas vezes, né? Não dá Sim, tempo para praticar. Então, muitas vezes a gente fala, faz uma meia dúzia de exercícios, manda uma tarefa, e mas já. ainda assim, pela falta de tempo, os alunos demoram um pouco mais para fixar. Então, até se professores estiverem assistindo, puder também comentar o que muitas vezes te deixa inconfortável, né? E desconfortável, perdão, Desconfortável. né? Na hora de ensinar essa gramática, também compartilha com a gente, porque no meu caso eu sinto essa falta de tempo nos termos maiores, né? Mas até aí tudo bem, porque depois a gente vai ao longo do ano trabalhando de uma forma mais prática, Sim. corrigindo os alunos sempre que é necessário, parando e tudo mais. Mas enfim, bom, basicamente era essa aí que eu queria abrir, né? A Até parte de primeira. abrir o coração, né? Então, pessoal, é,
quando você for falar que você tem alguma coisa, ou vamos lembrar os pronomes que então vão ser usados com have, né? Seria o I, que a gente já falou aqui, o we, que é nós, they, eles ou elas, e you, Você certo? ou vocês. Então, os quatro, I, we, they, ele, you. Então, esses são have. Agora, quando você pensar em has, he, she ou it, substituiu por nomes, opa, my mom, she, então has também. My father, he, então has também. My dog. Não quero falar my dog, quero falar o nome do meu dog. Sei lá, eu tenho um dog aqui que chama Maia, então Maia é she, então has também. Entendeu? Então, gente, essa decorar. Essa parte tem que decorar, tá? Praticar, obviamente, né? E decorar porque é o único verbo que você vai ver mudar completamente. Então, fica mais fácil de decorar. Quando é um verbo só que a gente muda ele inteiro, no caso, né? O jeito de falar, o jeito de escrever, fica mais fácil a gente decorar. Beleza, gente? É isso. Então, quando a gente fala para vocês assim, decora, é isso, decora. Porque, por exemplo, vai ficar mais gostoso para você do que você ficar, por exemplo, patinando, correndo atrás de explicações. Aí, com o tempo, né, aí você vai, opa, estudando um pouco mais a fundo e beleza. Mas por hora, só estuda, fixa, aprimora e beleza. Combinado? E aí, Thiago, sua vez. Vamos então agora para. É que assim, Simple Present em aula, eu costumo dividir ele em duas etapas, porque eu acho que se eu explicar tudo de uma vez vai confundir mais ainda. Eu divido ele em frases, formas afirmativas e negativa e interrogativa meio que junto à explicação, tá? Por que que eu faço isso? Porque na negativa e interrogativa, a gente vai falar mais pro meio, pro final da coisa, são os verbos auxiliares que a gente usa, o do e o does. Os benditos verbos auxiliares, por que que eles existem? Já vamos falar deles. Só que na fase afirmativa a gente não usa eles, né? Vai ter uma exceção à regra, duas, na verdade, que a gente vai falar quando a gente entrar no do e does, que a gente vai colocar eles na afirmativa, mas vocês já vão entender. Que daí chega o quê? Assim como have, a gente tem que conjugar os outros verbos diferente no he, no she e no it. Só que acontece, é só colocar o s, igual, por exemplo, eu falei no começo que nós vamos colocar o haves, e, né, que estaria errado. É só colocar o S? Não. Eles têm S, ES e IES. Aí você pergunta de novo, professor Tiago e professor Ademir. É o que eu achar mais bonitinho? Olha para o verbo play lá, gostei do play, vou colocar o ES no play? Ou S, ou IES, eu gostei, vou colocar? Não, tudo tem regras. Sim. Então a gente tem que aprender essas regras primeiro, tá? Então por isso eu gosto de dividir com os alunos essa parte. Fazer a forma afirmativa primeiro, para depois pegar a negativa e a interrogativa, para eles entenderem melhor. Separar o do e o does primeiro, não usar eles no afirmativo que a gente não usa realmente, e explicar eles na frase negativa. Não sei se você faz assim também com eles. Eu costumo fazer, mas olha, eu vou pegar a sua dica, porque na verdade eu faço, mas eu nunca incorporei de fato essa minha didática. Então, assim, sabe quando a gente, poxa, eu vou fazer porque tá dando certo, Sim. mas nada de colocar no planejamento. Então, eu gostei da ideia. Porque eu acho assim, eu já fiz assim, tudo misturado, Aham. né? E já fiz essa parte como falar, igual diria Jack Stripador, vamos por partes? Sim. Eu colocar por partes, Aham. tá? Porque eu acho mais fácil para eles entender, tá? Porque eles estavam tendo mais dúvidas se eu juntasse tudo, Aham, tá? entendi. Então, primeiro eles decoravam essas regras, aí eles xingavam minha mãe em pensamento, porque eu tenho certeza que eles faziam isso, porque no negativo essas regras não estavam ali, já vamos explicar também, entendeu? Então, é mais fácil para mim, pelo menos eu achei mais tranquilo. Pô, legal, eu vou colocar em prática. Porque pelo menos agora de uma maneira formal, né? Eu vou Formal. colocar no meu plano de aula. Tá, ó, veio o teacher aqui. É porque muitas vezes, né, como a gente realmente trabalha, todos nós, acho, né, a gente trabalhamos diferente, pensamos de maneira diferente, então a gente. Por isso, pessoal, compartilhem de ideias, é sempre bom aprender com os outros, né? É bom, porque o pessoal fala, mas vocês são amigos. Sim, nós somos amigos. Só que isso não quer dizer que eu explique da mesma maneira que o Ademir ou ele explica da minha. Sim. Né? Igual quando eu trabalhava com a professora Alessandra, que eu já falei em outros vídeos, ela tinha um jeito dela de explicar, eu tenho o meu. O teacher Alex, que eu trabalhei junto também, ele tem um jeito de explicar, eu tenho o meu. Né? Então, são professores que eu trabalhei mais junto, assim, que eu tive mais contato além do Ademir. Então, é diferente. Né? É Sim, diferente. sim, sem dúvida. E aí, o que mais? Bom, o have já foi. Vamos falar um pouco dos verbos que terminam em ó. Em particular, eu vou te colocar Lá vem. num fogo cruzado. Lá Já. vem. O do, que Claro. quando vira does,
né? Porque do é auxiliar, does é auxiliar, como ele já mencionou aqui. Você que já viu essa gramática já sabe, mas e quando for o verbo? Aí, porque é assim, né, Demir, que eu falo para meus alunos. Em vez dos gringos lá, dos ingleses, né, que é culpa dos ingleses, xinga o Ray Charles lá se vocês quiserem xingar alguém. Em vez de eles pegarem um verbo que não existe e colocar como auxiliar, o que que eles fizeram? Não, vamos pegar um verbo que já existe e usar como auxiliar. Porque o verbo como auxiliar não tem tradução. Mas o do, ele também é o verbo fazer. Por exemplo, I do my homework. Eu faço minha lição de casa, né? Eu uso do. Só que acontece, no he, she, it, ele não é do. Ele vira. Qual que é o outro pronome? Qual que é o, desculpa, pronome aí? Fica com o pronome na cabeça. Qual que é o outro verbo auxiliar que também a gente usa? Does, né? Então o verbo fazer também é do e does. Porque no he, she, it ele vira does. Então a gente vai colocar ele, o es no final dele. Então todos os verbos terminados com o, vai o es, como o do. Sim. Né? O do ele vira does. Então por isso na negativa não existem dois auxiliares. Tipo, não existe só um, existem dois. Porque o do vira does. Sim. Né? Aí vira does not, no caso. Então, gente, o do virou does. Assim como o go vira Goals. goes. Assim como qualquer outro. Vamos lembrar de outro aí? Nossa. Nossa, agora fugiu, hein? A Olha. gente está de folga hoje. Tá de folga, tá de folga. Vocês se virem também. Coloquem verbos terminados com O aí. Com o aí, não tá. Mas para do, que são os mais. A gente, o do, does, go, goes. Né? Então, a gente coloca o ES no final com verbos que terminem com o. Lembrando, he, she, it. Por exemplo, I go to the gym. I go. He goes to the gym. Estou sabendo que mudou o pronome para he, she, it. Eu coloco o ES no final deles. Esse do do eu levantei também, porque quando a gente. O do, já com do, né? Ah, mas professor, eu vou perguntar: você faz a tarefa de casa? É só eu colocar do you homework, Ah, entendeu? Porque também acontece que, pera um pouco, se eu já usei um do, eu não preciso de mais um. E aí automaticamente isso migra para o does. Mas pera um pouco, se eu coloco um does lá, eu coloco um does aqui. Então, pessoal, já, né, falando para todo mundo agora, se você já usou um do e é uma pergunta com do no presente, tem que usar dois. Soa estranho? Soa, mas está perguntando, vou perguntar para o Thiago, quero saber se ele faz a tarefa. Do e o do, tá certo. Ah, então, é isso mesmo. Dois dos em uma mesma frase. É claro que é uma question, né? Uma afirmativa nunca vai acontecer. e na negativa também. Por exemplo, porque vamos lá, já que a gente está nessa da negativa, vamos lá. Como o do é o verbo auxiliar e o do também é o verbo fazer, o pessoal pensa assim, né? Igual você falou. Ah, se o. Porque assim, a gente usa verbos auxiliares, que a gente vai explicar, porque não tem negativa verbos de ação, né? Não tem negativa. Então precisa de alguém para fazer a negativa. Como o do de auxiliar faz negativa, o pessoal pensa, então o do de fazer faz também. Então, por exemplo, o que está certo? I don't my homework. Why don't do my homework? Ah, professor, o primeiro, né? Porque não. Na negativa, por mais que o do tenha negativa como auxiliar, ele como fazer não tem. Aí você tá xingando a nossa mãe, mas não precisa xingar a coitadinha das nossas mães, tá? Porque elas não têm culpa. Xinga o Ray Charles lá e vai reclamar com ele. Então é isso, guys. Do, na presente simples, é do e does, os Sim. auxiliares para questions, e também do e does, que é o mesmo verbo fazer. Então dá uma atençãozinha aí pra gente e pratique. Pratique. Esse No final, me dá uma relembrada nesse do e does também como auxiliar, já explica até melhor, tá? Mas realmente, né? Porque o do e does é o verbo auxiliar e do e does é o verbo fazer. Sim. E tem o make como verbo fazer também, mas isso é outra história. É verdade. Então é isso, pessoal. Tiago, muito bem abordado. Ter verbo terminados em O e S. Então coloquem aí mais verbos terminados em O, porque a gente está de folga. Estamos de folga. Ah, não. Amanhã é feriado. Né? Tá bom. Aí verbos terminados em X. X, pessoal. E aí? Lembra o que tem que fazer? Quando it, né? ES também. Toda uma dica já. ES. Tá? Então, verbos com X fica ES, como o verbo fix, de consertar, fixes. Coloca o ES também. Tá? Não podemos esquecer. No he, she, it. De novo. You fix the car. She fixes the car. Então, eu usei, né? Mudei o pronome. O pessoal fala assim, né? Ah, mas então eu vou colocar. Porque quando o aluno aprende as regrinhas, ele quer colocar em tudo. Sim. Né? Igual lá no verbo to be. Aprendi, vou colocar em tudo.
Aqui também, o pessoal aprende em tudo. Não, é no he, no she e no it. Estamos repetitivo? Estamos repetitivo, mas precisamos ser repetitivo. Como eu Sim. falo com eles, professor, de novo, ué, eu preciso repetir para você aprender, Sim. né? É uma pergunta que eu escuto pra caramba. E aí eu criei uma maneira assim de, como é que eu vou dizer, deixar os alunos mais confortáveis nesse momento, é que eles perguntam para mim, professor, quando é que a gente vai mudar o verbo? Aí eu sempre digo para eles, olha, foca no he, she, you, it, porque tem menos pronomes. Sim, Então, he, she, you, it. Os demais não mudam, porque eles costumam pensar ao contrário. Será que eu mudo no I? Será que eu mudo no you? Não, gente. He, she, you, it tem menos, então sua cabeça vai pensar menos. Fixou esse ok, porque os demais tudo igual. Tá tranquilo. é bem mais fácil, tá? O próximo é O próximo é uma lista aqui, ó. É o S, S, S e Z. SSSZ. Esse também é S. Tô vendo que a maioria é S, né? Mas vamos chegar nos outros. É S também. Então são verbos, por exemplo, kiss, de beijar, dois S, kisses, tá? Então são verbos que a gente tem que saber. Qual que é o outro? S também, né? Tem um S aqui. Vamos lá. É a sua vez, Ademir. Eu pensei no kiss Tá aqui. bom, vou compartilhar com vocês um verbo que eu descobri tempo atrás, junto com os alunos, que é o verbo bus. Oh, bus. É, Ah. é ônibus, porém ele é usado para limpar mesas rápido. Nossa. Sabe aqueles restaurantes fast food? Até mesmo aqueles restaurantes onde você vai para fazer aquela refeição rápida. Então, a atividade que o garçom faz para limpar a mesa rapidinho para o próximo cliente é o bus. Então, você pode dizer bus the table, ou seja, the waiter buses the table. Eu juro que eu não sabia desse. Esse eu vou colocar no meu dicionário. Eu fui pesquisar, até perguntei para o meu professor, aliás, abraço, professor Stefano, e ele me ajudou compartilhando com a gente tudo isso. Esse eu não sabia. Não Então, sabia. então, terminados em S, acrescentem ES. ES também. E nós temos os dois últimos, que é o CH e o SH, que também termina com ES. Por exemplo, o verbo push, que o pessoal fica lá no banco, olha lá, push, e começa a puxar a porta, quase quebrando a porta do banco, que na verdade é empurrar, né? Então, é pushes, tá? Então, coloca ES no final também. O verbo watch, de assistir, CH, watches, washes, como se quiserem falar melhor, tá? Então, o verbo assistir, também he, she, it, eu coloco ES. Então, lembrando, verbos com o X, S, SH, não, SH, CH, dois S e Z, eu vou colocar o ES no final. Beleza, pessoal? Tudo bem? Acompanhando aí? Então, vou anotar, volta o vídeo, anota de novo. E o verbo watch, professor, que também pode ser relógio às vezes, hein? O que você tem para falar dele, hein? Essa semana um aluno, nossa, ele é professor, mas o inglês é chato, uma palavra pode ser outra coisa. No português também, pessoal, né? E o Sim. verbo watch é isso aí também. E ainda pode ser vigiar, tá bom? Veja, é que assim, gente, é o contexto de frase. Se eu falar my watch broken, o meu relógio quebrou, não vai ser o meu assistir quebrou, não faz nem sentido, tá? Então é no contexto de uma frase. I watch TV. Meu relógio de TV não faz nem sentido. Então eu assisto TV. My watch broke. Meu relógio quebrou. Né? Então fica muito mais fácil no sentido da frase. Sim. Né? Porque tem o clock também, que a gente usa para o clock, né? Que é em ponto, e relógio também, Sim. que é outro relógio. Tá, gente? Por exemplo, carteira. Aqui no Brasil, carteira. Tem carteira de mesa, tem carteira da moça que traz as correspondências. E aí? Vai explicar isso para eles. Né? Então, é a mesma coisa. Sim, sim. É a mesma coisa. Atenção no contexto aí, pessoal. Né? Porque é o que a gente tem que tomar cuidado, o contexto. Não vamos voltar pro verbo to be? Verbo ser e estar, não é verbo ser e estar? Sim. Então, eu sou na hora da introdução de saber o que que é. Então, para eles também. Sim. O professor Tiago falou, né, por exemplo, assim, já tentou colocar uma frase em português, verbo ser estar e um verbo de uma ação, né? Não dá. Então, por exemplo, vamos supor que você está falando, eu assisto TV, um erro clássico que alguns alunos falam também, já misturando o verbo to be. I am watch TV. Aí eu sempre digo, não, guys, então aquilo que o professor Tiago falou, ele tem toda a razão. Veja se faz sentido. Vou repetir a frase em inglês e você traduz aí para o português. A frase é I am watch TV. Pensa um pouquinho. Até porque que eu falo, é uma dica que eu falo para eles. Você pode não entender o que você está falando, né, professor? Eu não sei inglês ainda. Mas você tem que ver se faz sentido quando você escuta o que você fala. Se não fez sentido,
90% de chance, eu não vou falar 99, né? Sim. Vou deixar uma margem de erro maior para mim aqui. 90% de chance está errado. Sim. Tem alguma coisa errada, tá? Então, verbo to be com verbo de ação só se for tempo contínuo. E Sim. vamos aprender lá na frente, ok? Beleza, pessoal, é isso aí. Então agora a gente vai entrar nos Y, verbos terminados em Y. E agora, hein? Porque o que acontece? O professor Thiago já falou, aprendeu que a gente falou que até aqui tudo era ES, né? Então agora eu sei que tudo é ES, então tá tranquilo. Agora vamos complicar vocês. A gente tem dois tipos de verbos, os que terminam com Y, porém o Y vem após uma vogal, e temos também os verbos terminados em Y, porém os Y vêm depois de uma consoante. Então, professor Thiago. Tem uma diferença. Assim, eu não sei, realmente isso daí eu não sei se tá na regra, tá? Eu comecei a explicar e realmente eu não sei. Então, tanto que eu falo para os alunos, se não tiver na regra, é um jeito que eu achei mais fácil de explicar para vocês. O Y, para mim, no inglês, ele é uma falsa vogal e uma falsa consoante, ou seja, ele joga nos dois. Sabe aquele cara que joga no Palmeiras e no Corinthians ao mesmo tempo? Vai dar certo? Não, mas ele joga nos dois, tá? Então vai ter frases que ele vai fazer o papel de consoante, vai ter frases que ele vai fazer o papel de vogal. Tanto que o Y, ele já tem som de I, por exemplo, play, tá vendo? Play, parece um I. Study, parece um som de I. Então, o que eu falo? Ele tem um som de I. Por exemplo, vamos começar com antes de vogal. Por exemplo, Y com vogal. Eu vou acrescentar só o S na frente dele. Porque daí ele fica, por exemplo, play, de novo, né? Play. Coloco só o S, fica plays. Né? Só vou colocar o S. Por que eu falo para eles? Porque se eu tiro o S, o Y, por exemplo, igual vai ser na próxima de consoante, e coloco o IES, fica muito forte, fica plays. Parece que está xingando alguém. Né? Agora o Y não, como ele está fazendo já o papel ali de uma vogal, ele já está ali com vogal. Né? Então ele tem um som mais do I mais ameno. Plays. Plays. Eu acho que no inglês vão ser poucas palavras, vão ter 3 vogais juntas. Sim. Acho que quiet, tô pensando no quiet aqui só. Mas aí o U, ele dá uma amenizada na vogal, porque you tem um som mais ameno. Agora o A tem um som. É E, mas quando ele junta com outras vogais, ele fica muito forte. Como o I de E. Não, o E em inglês, tá? Tem essa ainda. E o I de I, tá? Então, né, professor? Então, antes de vogal, então, Y com vogal, eu mantenho o Y e coloco só o S na frente dos verbos. Beleza? A gente deu o exemplo do verbo play aqui, mas a gente tem uma porção de outros, tá? Tem. Então, guys, e lembrando que o play também pode significar várias coisas, dependendo do contexto. Jogar, tocar, brincar, e assim por diante. Atuar em peça de teatro. Esses dias alguém olhou para mim, mas professor, é verdade que eu posso usar para atuar em cinema, teatro? Pode também. Então, Só pra você ter. Já falei, xinga o Rei Charles. Não tem nada a ver com isso, tá? Não precisa xingar a gente, não precisa xingar nada a gente não, tá? então vamos agora para os Y após consoante. Posso ir? Fica Ele tá muito bonzinho hoje. Ah, ele tá em casa de folga. Então você sabe como que é. Eu vou pagar a coca depois. Ah, então beleza, deixa eu falar. Então fala até o final da Então, gente, ó. Y antes de consoante. Vamos lá. Lembra que eu falei que se eu com vogal, se eu tiro o Y e coloco um IES ali, parecia que ia ficar 2, 3 vogais juntos e ficar muito forte. Nesse caso aqui, com o Y vindo de consoante, de novo, verbo estudar, study, study, já tem o som de I lá, né? Então na cabeça eles falaram o quê? Como ele está sendo acompanhado de uma consoante, o que que eles fazem? Eles tiram o Y, então, ó, aqui eu não vou só colocar o ES, IES, nada não. Eu vou tirar a terminação Y e vou acrescentar o IES. Mas, professores, por que não acrescentar só o ES? Porque no som fica a mesma coisa, studies, fica a mesma coisa. Porque eles falam assim, já que eu estou com o Y com consoante, eu vou tirar o Y que está ali e colocar o I verdadeiro. Aí fica IES, studies. Eu estou falando mais pausadamente, studies, tá? Então, por isso que eu mantenho o Y, eu tiro o Y e coloco o IES nesses casos, tá? Então, com vogal, eu mantenho o Y e só coloco o S. Com consoante, eu tiro o Y e coloco o IES no caso. Ótimo. Bom, de novo, a gente deu exemplo só de um verbo, mas temos uma porção deles. Então. Tem vários aí. E já o study é estudar mesmo, só tem esse aí, pelo menos até onde eu sei.
Não tem outras Ah, não, variantes. o study, pelo menos é só estudar. Se você sabe mais alguma, coloca aí pra gente. Coloquei. Não, eu vi que study é pescar, não é? Eu vou brigar porque colocou isso. É. Não, mas o study é só estudar. A gente também de studies, né? De alunos, essas coisas. Então é só estudar mesmo. Então são essas regras, tá? São essas principais regras. Lembrando, he, she, it. Beleza? Maravilha, pessoal. E o resto? Né? Você deve estar se perguntando aí. Falamos de verbos terminados em O, X, C, SS, have, vira has, Y. Mas e agora? E work? Work termina com K, K. E agora? Aí eu vou colocar só o S. Aí você pode olhar e só colocar o S. Entendeu? Os outros verbos agora, tirando o have, né, que vira has, os outros verbos agora eu coloco o S. Tá? É o work, fica works, like, que termina com E, fica likes. Entendeu, gente? Então são verbos com terminações diferentes do que a gente passou aqui, mas aí é mais simples, é só colocar o S no final deles. Na dúvida, pessoal, faz aquela tabelinha que, bom, enfim, anota as primeiras informações que a gente passou. Não lembro direitinho, vai no Google rapidinho, vê as terminações, faz um print e guarda para você. Por quê? Os verbos que não estão aqui terminam em S, só isso. É bem isso, tá, gente? Os meus alunos estão carecas de saber disso. Os meus também. Eles ficam, mas professor, eu não lembro. Volta algumas páginas que a gente tem a Vai, tabelinha lá. Hein? volta. Não, porque eu acho que os meus alunos até cansam, porque eu já passei umas 300 revisões para eles. Porque ele chega na hora, mas professor, não lembro, foi muito lá atrás. Então vamos fazer uma revisão de novo. Sim, Aí vai a mesma coisa. Porque assim, gente, quanto mais a gente explicar, vai ser mais repetido ainda. sim, sim. Tá? Porque não adianta, o professor não vai ter 10 explicações do caso da mesma lição. Tá? É mesmo, talvez diferente. Eu tenho uma explicação, o Ademir tem outra. Mas talvez se a gente chegar a 10 professores aqui, vão se repetir as explicações. Tá? Porque não é aquela coisa de, eu posso fazer desse jeito, posso fazer desse jeito. O pessoal fala, tem um jeito fácil e um jeito difícil. E às vezes o jeito correto. Sim, sim. Tá, gente? Então a gente tem que. E usem a criatividade de vocês para decorar. Tá? Porque a gente pode dar dicas aqui, faça desse jeito, faça daquele jeito, mas use a criatividade de vocês para decorar. Sim. Tá? Como eu falei, essa explicação que eu dei do Y ser falso, vogal, falso, consoante, eu nem sei se está realmente na regra oficial. Eu só criei. Eu não sei nem se eu criei, para falar a verdade, né? Vai saber se já está lá. Não sei. Entendeu? Não sei se vocês têm alguma ideia. Não Tem também, né? Mas depois de hoje eu vou Dá umas pesquisar, pesquisadas. prometo. Porque assim, eu falei, e os alunos aprendem, eu gosto daí que os alunos dão verdade, é falso, tá? Você até se brinca, né? Sabe aquela sua amiga? É falso igual. Sabe? Então, aí eles até acabam aceitando e brincando e pegando bem também. Sim, eu sempre digo para os meus alunos que, né, façam listas da rotina de vocês e de um colega, por exemplo, né? E aí eles vão falar, mas professor, toda hora rotina, a gente tem que descrever a rotina sim, porque dentro das suas rotinas vão ter verbos terminados em todos esses que a gente falou, O, X, CH, então você vai vendo que você consegue equilibrar, opa, quando eu não faço nada e quando eu coloco essas modificações que a gente falou aqui agora, né? É prático? Sim. É repetitivo? Também. Mas vai ajudar você muito. Então, os meus alunos, ó, já estou reiterando. Continue fazendo sua rotina, seu diáriozinho aí no meio do dia, no fim do dia, no final da semana. Para quem ainda não tem esse hábito, crie esse hábito, faça a sua rotina de mais alguém, de repente do seu namorado, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Conta o que eles fazem aí de vez em quando, no decorrer da semana. E pronto, daqui a pouquinho você vai ver que em um mês já tá tudo ok para você. Então, e sem contar, como você falou da rotina, de ser repetitivo. O simple present, basicamente, é verbos de rotina. Sim. Porque quando eu uso verbos no presente, é minha rotina. Eu jogo futebol toda sexta. I play soccer every Friday. Toda sexta. Entendeu? É rotina. Professor, mas por exemplo, eu viajo sempre em dezembro. Eu sempre viajo em dezembro. Professor, mas dezembro é daqui 2 meses. Um mês, né? Um mês, nossa, tô perdido já. Mais ou menos. É mais ou menos um mês. Aí você fala, mas é futuro. Não, se você sempre viaja em dezembro, você viajou dezembro passado, vai viajar nesse. Então é só rotina. Sim. Entendeu? Então, sempre, porque você for ver, futuro, quando a gente aprende futuro, não é mais rotina. Futuro é o Deus pertence, a gente fala, né? A gente não sabe se vai acontecer ou não. Passado, não é mais rotina, já foi. Sim. Ficou lá no passado. Mas eu viajei. Então, você já viajou, né? Você não viaja mais. Então, o presente é bom por causa disso. É rotina, não adianta. Você pode falar, eu gosto de chocolate.
I like chocolate. É sua rotina. Sim. É uma coisa que você gosta, preferência, rotina, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso para não se confundir. Ah, eu sempre isso aqui, mas é lição, tá? Toma muito cuidado para quando você estiver estudando gramática do inglês, de maneira geral, né? De você querer contar sobre coisas muito distantes de vocês, né? Porque no começo, bom, pelo menos da minha parte, eu entendo que é difícil. Eu sei que a gente tem essa gana, né? De querer contar sobre coisas incríveis que está acontecendo no mundo, Sim. planos e tudo mais. Porém, pessoal, comecem pelo simples, que está dentro da sua casa, do seu quarto. A que hora eu acordo, eu vou para a escola, aí chega lá, conversa com meu amigo, ok, aí continua, meu melhor amigo acorda, meu melhor amigo vai para a escola, minha mãe faz comida, e a partir daí você vai expandindo. Não estou dizendo para você não almejar coisas grandes, não é isso. Apenas fixar esses detalhinhos aqui que vai fazer sentido para você lá na frente e vai, é claro, evitar que você cometa gafes grandes, ou vai muitas vezes evitar que você tenha traumas até, né? Puxa, tanto tempo estudando inglês e nunca aprendi isso. Por quê? Porque você pulou uma etapa. Já foi porque, como eu falo para meus alunos, ah, professor, eu posso estudar em casa? Deve. Mas você não deve estudar mais do que você já aprendeu. Porque vão surgir dúvidas que vai desanimar vocês. Por exemplo, eu tenho um tempo verbal que eu detesto. Eu já falei para você, Demi, que é o tempo perfeito. Uhum. Odeio o tempo perfeito. E eu costumo ensinar o tempo perfeito no final. Tipo, quando o aluno já está mais avançado, eu ensino mais para lá. Mas assim, pode estar no começo também, é irrelevante a ordem, né? Mas eu falo para os alunos, não adianta você aprender o verbo to be hoje e amanhã já querer aprender o verbo perfeito, o Sim, tempo perfeito, porque vai te confundir. sim. Você vai sair de um eu, né, vou falar no português, eu estou em casa, eu tenho jogado futebol, quer dizer, é muito complicado Sim, e vai sim. te trazer muitas dúvidas. Então é melhor você estudar o que você já aprendeu, o que você está aprendendo. O que você vai aprender, deixa pra gente. Aí Sim. depois você vai estudando mais. Até porque, como o Thiago mencionou, relação presente e futuro, a gente tem várias maneiras de se comunicar usando um tempo verbal. Por exemplo, o presente pode ser futuro também, né? Então, assim, quantas vezes eu não falo, eu já falei e falo às vezes, né? Assim, em português mesmo. Ah, eu jogo bola em dezembro, mas eu estou querendo dizer de uma maneira bem informal que eu vou jogar, Sim. né? Já falei para os meus colegas, ah, e aí, quando joga bola? Bom, eu jogo no sábado. Mas é um português bem Informal, informal. E informal. muitas vezes você consegue falar isso no inglês também sem causar problema nenhum. Então fiquem tranquilos. A dica nossa para vocês é não pulem etapas. Né? Então fiquem tranquilos com o inglês de vocês, que não se preocupe se o seu colega está se destacando mais ou o contrário, é porque todo mundo tem o seu tempo também. A gente já falou isso várias vezes, Sim, várias vezes. mas É bom falar porque, mas a Mariazinha aqui tá falando inglês com 1 ano, eu tô há 2, não falo. Calma, né? É como criança, né? sim, Ah, meu filho andou com 1 ano, o da vizinha andou com 8 meses. É criança, cada um é você. Fora que nem gêmeos, às vezes tem a mesma, né? Para gêmeos idênticos, mas mesmo assim parece que são diferentes em muitas coisas, sim, tá? sim, Então é o tempo de cada um, tá? Vamos dar mais uma pincelada no verbo auxiliar, sim, claro. Ademir? Porque eu queria falar da negativa, por Aham. exemplo. Porque na afirmativa a gente só vai usar o do e does, então, como a gente falou, quando for o verbo fazer. Ele não precisa de auxiliar no presente. Até porque o auxiliar não tem função, vamos dizer, de tradução, não tem nenhuma tradução, tá? A gente usa o auxiliar na pergunta e na interrogativa, desculpa, e na negativa, porque os verbos de ação não fazem perguntas e não fazem negação, né? E o not que eu coloco, eu preciso colocar sempre na frente de verbo, nunca atrás deles. Só que, por exemplo, coloco o not na frente do play not, já ficou feio. Ah, Tenta fazer na forma contraída. Playant. Eita. Aí eu tenho que jogar ele para trás. Só que é regra, não pode ter o not antes do verbo. Por isso que eles criaram o verbo auxiliar. Então, I do not play. I don't play, né, na forma contraída. sim, sim. Beleza? She doesn't dance at the club. She doesn't dance. Então, também usei o does ali como verbo auxiliar. Lembrando que o does not vai ser no he, she, it também. Tá? Aí você olha para mim, mas professor, você acabou de falar dance no X sem o S. Eu errei? Eu errei, Davi? Eu Ah, falei she does not dance. eu acho que ficou estranho para mim. Ficou estranho? Ficou esquisito. Por quê?
Porque, na verdade, gente, o verbo auxiliar, ele não auxilia só a negativa. Ele pega toda a regra da matéria, da lição, e vem para ele. Vocês estão vendo que eu falo does not, e não do not, nesse caso? She does not, não she do not. Por quê? O ES já está no do ali. Lembra que falou no começo ali? Que por causa do he, she, it, o do vira does? Então, por isso, na verdade, se você for ver, só existe um verbo auxiliar, que é o do. Sim. Ele no he, she, it, ele vira does. Então, como eu já coloquei ES no does, eu não preciso colocar no verbo de ação. No caso, play aqui, né? No caso, dance. She dance. She dances, she does not dance. Aí é a hora que eles xingam a gente, né? Sim, Porque eu decorei para na negativa e na interrogativa não usar. Não é que você não vai usar, ele já está no does. sim, sim. A gente não repete, a mesma coisa no passado. A gente usa o did, o verbo principal fica no presente, né? Que a gente vai ver depois. Depois vocês veem lá com porquê. Porque a gente não vai explicar aqui hoje. Sim, Né? sim. Mas é a mesma coisa, porque eles não vão repetir. Se a regra está lá uma vez, eles vão usar só uma vez naquela frase. Então, o does not já tem o S, o ES no does. Então, não precisa colocar no verbo principal. Agora No- faz sentido. Agora fez sentido. Agora faz sentido. Então, agora, graças a Deus, fez sentido. Então, agora, no caso aqui do meu have, has aqui, então, ao invés de ser has, vai ser have. Vai ser have mesmo. Negativo, né? Isso, ó. She doesn't have a cell phone. Ela não tem um celular. Doesn't have, né? Porque já foi o ES no does. Ok. Tá. Agora faz sentido. Vou fazer uma pergunta para você agora, Demir. E quando eu respondo uma pergunta, obviamente, né? Do you like chocolate? A pessoa fala, yes, I do. Tá correto? Olha, do meu ponto de vista, sim, a yes I do, porque baseado no começo da pergunta, né? E no que é o principal ali que a gente sempre. Uma associação que eu fiz e funcionou para mim. Então eu acho que se começa com do, e até porque eu já vi alguns outros auxiliares por aí, então eu tenho que usar na resposta também. E yes I like também soa estranho. Foi estranho. Então, se você me pergunta do you like chocolate e eu respondo yes I like, para mim, sem estudar nada, soa estranho. Então eu acho que tá certo. Tá certo. É que assim, né? O que, na verdade, foi o que um professor meu, tá? Que foi falar, o Teacher Carlos, o Teacher Wesley, são dois professores que eu sempre levo, assim, que como fala, eu olhava para eles para dar minhas aulas. Falava, não, esses dois eu vou seguir. Né? São meus exemplos de professores, assim, de inglês. Eles, acho que foi até o Teacher Carlos que falou. Ele falou para mim também que assim, o yes I do seria se você não quer muita conversa também, né? Você já quer responder yes I do. Sim, Porque se você vai usar o yes I like, você já fala a frase inteira. sim. Yes I like chocolate. Yes I love chocolate. Yes I, ou, né, sou apaixonado por chocolate. Você pode usar uma frase mais completa ou o yes I do, né? Que seria uma. E a tradução, gente, você pega do verbo principal da pergunta. Aqui eu usei do you like, gostar. Então, você gosta de chocolate? Yes, I do. Sim, eu gosto. Ah, mas o do não tem tradução. Mas ele pega a tradução, nesse caso, do verbo principal, aqui o like. Ou pode ser o watch, pode ser o go, play. E daí ele pega a tradução. É como se ele assumisse toda a responsabilidade do contexto. Sim, é. Como eu falei, ele manda, né? Sim. O verbo auxiliar é o chefão da história aqui. Sim. Então vai ser nele. Só que assim, gente, eu não sei se o Ademir sabe ou tem alguma coisa disso, mas foi também um professor meu que explicou para mim. Quando você responde yes, I do, a pessoa meio fica assim de continuar a conversa. Não sei se você já ouviu falar disso. Já. Né? Porque parece um pouco mais ríspido. Sim. Né? Porque aqui não. Você gosta de chocolate? Sim, eu gosto. Ah, qual chocolate você gosta? Sim. Ele vai continuar a conversa. Para eles, não. Se a gente fala yes, I do, eles vão ficar meio assim, será que eu pergunto o chocolate que a pessoa gosta? Parece um pouco mais agressivo, né? Por mais que a gente não está sendo. Né? Então, se você for responder, posso usar o forma contraída yes, I do? Pode. Mas você tenta procurar responder completa. Yes, I like chocolate. Para dar um pouquinho mais de clima para ter uma conversa maior do que o yes, I do. Por exemplo, assim, o que eu tenho notado até, enfim, de conversa, sabe, professor, é que a yes, I do, a gente está aí. Imagina a correria do dia a dia. Já aquela bate-papo ali de troca de aula, por exemplo, alguém me pergunta, eu like chocolate, yes, I do, e já vou embora. Porque eu não estou sendo grosso, mas é o tempo que eu tenho para responder. Né? Então, verifiquem meio contexto, tom de voz também, pode ser importante. Porque eu falo, né, Ademir, o inglês vem da Inglaterra. A Inglaterra tem um rei até hoje, então eles são mais formais. Aí você fala, professor, mas vocês ensinam inglês americano. Nosso inglês é mais americano do que britânico.
Sim, mas a regra em si, linguística, ficou. Não foi igual daqui, que a gente pegou o português do Brasil de Portugal, chutamos e transformamos no nosso português. Sim, Nós criamos outra língua. Eles não. O inglês americano vem do inglês britânico, com algumas trocas de palavras, mas não de regras. sim. Entendeu? Então, por mais que o yes I do, por exemplo, se a gente falar o yes I do ríspido, com um tom de voz mais forte, eles vão se sentir acuados. Porque fala que os ingleses são mais acuados, são mais, né? Uhum. Não. O humor britânico é um humor meio ácido, então eles são meio. Entendeu? O americano já não, o americano ele é mais brasileiro, vamos colocar assim. Né? Mas você pode pegar um americano meio chato também, então Sim, sim. tomar cuidado. E nesse quesito aí, né, do inglês, a gente tem a Cambridge, Oxford, né, as Isso. universidades aí que estão por trás dos estudos, né, da língua inglesa e também estão espalhados pelo mundo todo. Então, é claro que hoje existem variações do inglês, mas ainda assim, como o Thiago falou, essa leitura gramatical que precisa ter, ela faz essa referência ali para o Reino Unido. Então, Mas para eles lá, sim, né? sim. De novo, tem uma reclamação, bate lá na porta do rei. Coitado, deve estar. Ah, a orelha dele Já tá. tá hoje, ele tá. Não é folga dele hoje. Ele tá trabalhando aqui no Brasil só. Ele trabalha, tá? Ô, gente, ele ficou 70 anos esperando. Então, Agora uma pergunta, professor. E se eu responder só yes ou só I do? Tá errado? olha, eu acredito que não esteja tão errado. Uhum. Mas aí você vai soar mais grosso ainda. Mas se o yes I do ele já se sente, imagina você falar yes só. Entendeu? Entendi. Entendeu? Porque eu já vi em filmes, séries Uhum. e, enfim, pessoas estão respondendo I do, Eu ou I acho, don't. eu acho que o I do seria mais um contexto mais informal, né? Pode ser, sim. I do, I do. Tipo, a Uhum. pessoa tá se afirmando I don't, né? I don't. Uhum. Agora o yes acho que é bem seco, né? Sim. Yes. Bom, o yes, assim, é bem, bom, particularmente assim, da minha vivência com o inglês, é bem difícil de ouvir. Eu escuto muito yeah, algo mais equivalentes, assim, como, não yes, yes, propriamente dito, mas Uhum. variações do yes. Sure, absolutely, Of coisa, course. yes, porém não a palavra yes. Tá, guys? Então, você que já tem aí, ou já viu essas derivações por yes, já comecem a praticar também, né? Of course, Até sure. porque parece que o yes ele é uma coisa muito de novo. Sim, É muito. Você tá, não tá querendo conversar. sim. E outra, para pessoas mais tímidas, né? Yes, yes. Ou vocês estão com medo de falar inglês? Nossa, É, vocês têm muito, né? Ah, tem. chega para o aluno, vamos falar inglês, vamos falar. Do you like show? Yes. Você olha pra mim. E porque o yes, gente, ele tira qualquer chance da outra pessoa querer continuar a conversa. Porque vai parecer que eu estou fazendo um questionário. Uhum. Ah, você é casado? Yes. Ah, você gosta de filme? Yes. Você fica chato, tá? Então procurem sair do yes. Uhum. Uma deles, vamos falar, as variações do yes é legal, Sim, né, sim. teacher? E aí também, a mesma coisa pela negativa, né? Se você for responder dessa forma, no, he or she or it doesn't. Tá Hum. bom? Bem importante também essa menção aí. Se começou a pergunta com does, yes, I do, yes, he does, so no, I don't, so no, he, she or it doesn't. Respeitando lá o he, she or it. Isso. E lembrando, gente, que se eu vou fazer respostas compridas, eu não uso do. Eu não posso falar, do you like chocolate? Yes, I do like chocolate. Não posso, tá? Porque o do ou ele é o verbo fazer, aí eu uso, ou ele é o verbo auxiliar. Na afirmativa, ele não precisa auxiliar ninguém, tá? Então eu não preciso usar. Porque se eu coloco um do, yes, I do like, eles vão entender como sim, eu faço, gosto. E aí, não faz nem sentido pra gente. Sim, sim. Existem algumas variações desse tipo aí, mas também vai ficar para o próximo tempo. Então, vamos por hora, é o simple, simple. É isso. Ok? Simple, simple present. Para vocês não xingarem a gente depois. A gente encerrando, quer mencionar as interrogativas? Então, a gente passou meio por cima. O que a gente faz para começar uma pergunta, professor? Ah, sim. Nas interrogativas, gente, assim como no verbo to be, que a gente vai o verbo to be no sujeito, a gente troca o sujeito com o verbo to be. Na interrogativa, a gente joga o verbo auxiliar para o começo. Ele que começa a pergunta, porque, como eu falei, ele está auxiliando a lição, né? Se ele não existisse, se não precisasse dele, quem ia para o começo seriam os verbos de ação. Por exemplo, go, study, play, eles iriam para o começo, mas eles não podem para o começo. Não faria sentido para eles. Então, eles criaram o verbo auxiliar para ele, por exemplo, do you play? Does she go? Does we go out? Então, a gente usa sempre o do e o does no começo, Uhum. né?
Então é assim que a gente usa na forma. É assim, e também para ter aquele sentido de pergunta, né? Sim, Porque se eu aqui, a gente só coloca o ponto de interrogação no final e já era. Ah, sim, você joga bola? Ah, você come? Ah, você nada? A gente faz uma interrogativa. Sem o do e o does, parece que não conseguimos fazer a pronúncia de pergunta. sim, E o play soccer, né? Agora, do you play soccer? Parece que o do já faz aquele, nossa, ele tá perguntando mesmo. sim. E é necessário, pessoal, tá bom? Sim, Extremamente necessário. Então, para você que ainda tem aquela insegurança, mas eu acho que não é. É. Então, comecem a frase com auxiliar, verifica quais são os pronomes. Ah, repetindo, I, you, we, they, do, esse é o auxiliar, he, she, or it. A da sua pergunta é das. E aí, fechou? pessoal, beleza? Dúvidas, mandem para nós. Hoje não dá para você mandar aqui, a gente não vai responder ao vivo, né? Sim. Mas dúvidas vocês podem mandar no nosso inbox, tanto no meu Insta, no Insta do professor. Quem tem o meu Face. Você não tem Face, né, professor? Ah, eu tenho, mas não uso muito, mas pode mandar. Pode Até mandar. tem uma página lá que toda terça-feira posta alguma coisa, Aham. então, Então e tem a página do Teacher. Aí quem tem meu WhatsApp, quer mandar, pode mandar. O WhatsApp do Teacher, do Teacher o Ademir também pode mandar, tá? Então, a gente tá aqui para tirar dúvida. E também para mais alguma sugestão de dúvidas que vocês têm. Por exemplo, a gente tá pensando em modal verbo. Provavelmente seja modal verbo o próximo assunto nosso, sim. né? Mas se vocês têm mais dúvidas, quer outro coisa de verbo to be, a gente já fez verbo to be, né? A gente fez uma vez, foi uma. Bem rápido, mas se Sim, vocês quiserem de novo o verbo tipo, a gente sim. faz. Então vocês que vão escolher os nossos próximos temas aí. Belezinha, gente? Bom, pessoal, então, Tiago, um prazer recebê-lo aqui em casa novamente. Prazer é todo meu. Pessoal, um bom feriado para vocês. Estudem bastante aí no feriado também, dá tempo, né? E quando eu digo bastante, eu digo dadas as proporções, né? Tem um tempinho ali para estudar 10 minutinhos de estudo, porque vale a pena, né? E a gente vai voltar com mais conteúdos e sempre procurando melhorar. Combinado, pessoal? Fechou, gente? A- Então, ótima semana, né? E aproveitem aí o dia de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye bye, people. Uma dificuldade para terminar.